Mesa de debates. Oferecimento Unimed, 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TBE Juiz de Fora. A Copa do Mundo começa essa semana para a alegria de milhões de brasileiros, incluindo o Zé Lúcio, mas a preparação dos atletas já acontece bem antes disso. Entretanto, a participação de um jogador pode terminar antes mesmo de começar a competição. As lesões são um assunto comum entre os atletas e podem tirá-los da lista de convocação. A partir de agora, a gente vai entender quais são as lesões mais comuns e como elas são tratadas. Essa que eu começo, então, fazendo minha pergunta para você, de qual que seria a lesão mais comum entre os jogadores de futebol? Olha só, o futebol é um dos esportes que mais leva a lesão. E, apesar de as pessoas acreditarem que isso se deva ao contato, só 1/4 das lesões no futebol são de fato pelo trauma direto, pelo contato físico entre os jogadores. 75% das vezes elas acontecem com o jogador de forma espontânea, sozinho. Tá? A lesão mais comum é a lesão muscular. Mais ou menos 1/3 das lesões de um jogador de futebol é lesão com ruptura parcial ou total do músculo, de músculos. Depois disso vem as lesões articulares e aí quem sofre mais são os joelhos e os tornozelos. Você fala que a lesão é muito comum entre os jogadores e a gente sempre vê notícias que jogador deixou de jogar alguma partida, que vai ficar um tempo afastado. Você já disse os motivos disso, mas eles têm uma grande estrutura técnica, profissional que acompanha esses atletas e a gente vive em um país onde o brasileiro gosta, em sua maioria, de jogar futebol. E a lesão também acontece entre esses atletas de fim de semana. Muito. E eu queria saber o que essas pessoas que gostam de praticar o futebol com uma frequência muito pequena, por exemplo, um final de semana, num mês, sabe, podem fazer para tentar evitar uma lesão. Essa pergunta é muito interessante. Primeiro, assim, é importante que a gente expanda um pouco o conceito de lesão e não pense só na lesão musculoesquelética. Talvez me chame mais a atenção a lesão cardiovascular, risco de morte no atleta do final de semana. As pessoas não conhecem o risco para o qual elas estão se colocando quando elas são sedentárias, obesas, possuem alguma outra doença e de repente no final de semana elas resolvem numa partida de futebol dar todo o seu desempenho, né? Levar o seu coração ali ao máximo na atividade. Então assim, a primeira coisa para todo mundo que pratica alguma atividade física é passar por uma avaliação, tá? No intuito de prevenir essas lesões, e o primeiro fator é sempre segurança. Pensando em segurança, primeiro ponto, segurança cardiovascular. Eu acho que isso é fundamental para evitar esses episódios que a gente enxerga aí de gente morrendo durante a prática esportiva, não só no meio amador, mas também no meio profissional. Uhum. Depois a gente chega na lesão musculoesquelética, e é muito interessante porque... Quando você fala lesão musculoesquelética, você quer dizer aquela que o osso aparece? Não, lesões ortopédicas de um modo geral. Tá. Lesão muscular, entorse, articulação, são as lesões musculoesqueléticas, que são essas das quais a gente tem mais notícia na mídia. Para cada tipo de modalidade esportiva, existem as lesões que são mais comuns. E hoje é bem possível que se faça um programa de prevenção de lesões. Então, se eu vou jogar futebol e eu sei quais são as lesões que mais comumente podem me acometer, eu tenho como fazer um programa de treinamento orientado por uma equipe, com um médico, com um educador físico, com um fisioterapeuta, para fortalecer aquelas estruturas que estão mais passíveis de serem lesadas. Isso vai fazer com que eu faça uma prática do esporte mais saudável e duradoura. Você falou dessa lesão muscular e dessa lesão cardiovascular. Apesar da gente conhecer mais a lesão muscular, a lesão cardiovascular ela é mais frequente? Não, acontece mais? Não, né? As lesões musculares são as mais comuns. Tá. Mas assim, o que mais me preocupa no jogador de final de semana, no atleta de final de semana, é a cardiovascular. É o risco da morte súbita. Entendi. Porque eu acho que é o seguinte, todo mundo está sujeito a lesão e tem lesão. Lá que não tem, se pratica alguma atividade esportiva, ele tem lesão. Entendeu? Porque é impossível não tê-la. Porque é natural que isso vai acontecer. Agora aqui tem, doutor, uma preocupação, aproveitar os microfones aqui da TV Educativa, essas calçadas aqui em Juiz de Fora, totalmente desniveladas, esburacadas, entendeu? Que as pessoas sofrem acidentes. Eu, por exemplo, às vezes eu ando no asfalto porque não dá para andar na calçada.
No meu prédio tem uma calçada que é assim, eu evito, eu vou para o outro lado para atravessar, porque não dá para andar ali, que eu já vi que tem reflexo de lesão no joelho, né? Você colocar, como se andar na praia, na areia desnivelada, você vai sofrer consequência ali. Mas eu queria fazer a pergunta, doutor, especificamente é o seguinte: se agrava, proporciona mais lesões aos atletas, tanto mulheres quanto homens, obesos, entendeu? E eu acho que aquele negócio, todo mundo acha que moderação é só na comida. Eu acho que moderação é na bebida e também na atividade física. Eu, por exemplo, acho que a maratona é uma agressão, um esporte que deveria ter sido proibido. Porque uma pessoa correr 42 quilômetros, 195 metros, isso é exagero, isso está problema do coração, desmaia, e não dá, porque vai além da capacidade física, né? Então eu queria saber se os obesos estão mais sujeitos a lesões, né? E também se jogadores de futebol, que eu fico preocupado. Eu, por exemplo, gosto de uma peladinha de futebol, mas o cara joga a bola para mim cabecear, eu finjo que vou cabecear, mas tira a cabeça. Porque eu não vou cabecear a bola, não, porque eu acho que altera muito aqui o cérebro. Isso pode causar alguma lesão também? Pode. Cara, vai, eu só finjo. Né? Eu vou fazer 3 comentários. O primeiro é o seguinte: eu sou maratonista. Então eu vou. Mas é muito importante isso que você falou. Por quê? Porque em Juiz de Fora existe um grande número de corredores de rua, um grande número de triatletas. E as pessoas, infelizmente, às vezes começam a prática da corrida de rua para promoção de saúde, mas elas entendem que cada vez mais tem que se superar. Às vezes chegando a limites que não deveriam ser atingidos por aquela pessoa. Todos nós temos um limite biológico. Todos nós temos um lugar até onde nós deveríamos chegar. E a partir de um certo limite, isso deixa de ser saúde e passa a ser doença. Então, assim, o atleta de alto rendimento, ele é saudável? Não. O atleta de alto rendimento, ele quer performance. E para buscar performance, ele foge da saúde. O atleta recreacional, nós podemos ser saudáveis ou não. E esse limite do que é saudável e do que extrapola, ele às vezes é muito tênue. Então, assim, como é feita essa prática da corrida de rua, da maratona, como é a orientação, quem são os profissionais que estão envolvidos. Hoje a gente tem tecnologia que permite fazer isso com segurança. Eu consigo acompanhar um atleta na busca do rendimento que ele pretende ter, trazendo o máximo de segurança possível. Mas, de fato, essa linha é muito tênue e para muitas pessoas não é saudável. Você tem toda a razão. Segunda coisa, o obeso ele tem mais risco de lesão, sim. Os nossos joelhos e tornozelos, a cada pisada, eles recebem uma carga muito grande que chega a ser 7 a 8 vezes maior do que o peso do nosso corpo, né? Numa corrida de rua é comum que você dê 10, 20, 30 mil passos, então imagine que a cada quilo que você tem a mais é uma sobrecarga a mais no tornozelo e no joelho. Então, cuidar da composição corporal é importantíssimo para a prática de algumas atividades. E, por último, você me perguntou do risco na cabeça. Sim, a maioria das boladas não, mas existe um negócio que se chama concussão cerebral, que a grosso modo seria assim, uma pancada muito forte na cabeça que tiraria o nível de consciência do indivíduo momentaneamente e que poderia... com aquele goleiro, né, agora. Exatamente, bem lembrado, que é uma hipótese do que tem acontecido com o goleiro na final da Champions, né, que ele teria tido uma concussão e ao longo da partida ele teria tido seu juízo prejudicado por conta dessa concussão, e por isso é que ele foi sair jogando aquela bola desastrosa onde foi o segundo gol do... foram 2 falhas grandes. Isso pode ter sido uma concussão cerebral. Na última Copa, a Copa aqui do Brasil, um zagueiro do Uruguai, o André Pereira, se não me engano, teve uma concussão cerebral, ficou desacordado no campo. O médico pediu a saída dele da partida, ele levantou numa agressividade absurda, entrando de forma violenta em todo mundo. Aquilo foi visto como bravura, mas na verdade provavelmente não era bravura, provavelmente era uma falta de correto juízo do que ele estava fazendo. Olha. E esse indivíduo que tem uma concussão cerebral, ele fica sob risco de um negócio que se chama síndrome de segundo impacto e encefalopatia crônica. Ele pode ter lesões cerebrais irreversíveis. Tá? Numa situação como essa, os médicos estão autorizados a entrar em campo e interromper a partida mesmo que o juiz não pare o jogo. Mas na Copa do Mundo tem outros interesses envolvidos e eu acho que é complicado para o médico interromper um jogo dessa maneira. Né? Mas aí, no caso, seria mais um impacto, um choque que causaria isso, não cabecear a bola. Cabecear a bola daria esse problema? Não, cabecear a bola não, mas... Depende do chute, depende da força. Houve uma Copa do Mundo que o chute. Branco cobrou uma falta e o jogador da barreira pulou e levou uma pancada, ele teve uma concussão cerebral grave. Mas numa cabeçada normal, num cruzamento, a gente, se feito com a técnica adequada, a gente não espera isso. A gente também tem uma certa proteção, né? Exato.
Olha, você falou que a gente precisa aprender a descobrir esse limite, né? A gente que é atleta amador. E é possível ver isso através de algum sintoma do seu corpo? Exato, tem várias questões que podem ser observadas, né? Hoje a medicina do esporte ela conta muito com o avanço tecnológico, onde a gente pode avaliar a carga do treinamento, por exemplo. Eu posso prever em que momento o indivíduo está mais susceptível a uma lesão, seja por exames de sangue, seja por exames que usem alguma tecnologia para avaliação do sistema músculo-esquelético. Então tem algumas ferramentas que me permitem dizer, olha, você está próximo a ter uma lesão. Mas ninguém faz isso, doutor. A pessoa ela no seu treino, sem um aparato médico, ela consegue perceber, talvez ofegante demais? Nesse sentido, é importante que você aprenda a respeitar o seu corpo. Isso é o que faz a diferença para o indivíduo na hora que ele está na prática do esporte. Essa é uma outra coisa muito interessante. A gente acompanha em redes sociais, por exemplo, um corredor de rua. E aí ele vai correr uma maratona, no quilômetro 20 ele começa a sentir a dor, começa a sentir uma cãibra, começa a se sentir ofegante, e ele acha que é um sinal de bravura chegar ao final daquela competição. E todo mundo entende que ele foi bravo, que ele foi guerreiro. Na verdade, ele foi irresponsável com o próprio corpo. Então é importante que quem pratica esporte entenda o seu próprio corpo. Muito bem. A gente agora vai para mais um rápido intervalo, o último do nosso programa, mas daqui a pouco a gente volta falando de saúde aqui na mesa de debates. Estamos de volta com a mesa de debates para o último bloco do nosso programa de hoje. E eu volto com a pergunta do Leonardo lá do Grajaú. Ele deu o exemplo da lesão do Neymar, falou sobre esses procedimentos que acontecem com os atletas, que é como uma cirurgia, uma recuperação rápida, já para voltar para alguma competição, para a Copa do Mundo, por exemplo. E ele queria saber os impactos psicológicos e se o fato de já estar lesionado anteriormente pode contribuir para que ele tenha outra lesão. Muito boa pergunta. Pode. O principal fator de risco para uma lesão é já ter tido outra prévia. Então esse indivíduo ele merece uma atenção especial. O Neymar não tem um histórico muito grande de lesões, mas ele já tinha tido há 2 ou 3 anos atrás uma lesão no pé contralateral. Agora foi o pé direito, ele já tinha tido uma lesão no pé esquerdo, e isso vem provavelmente ou certamente pela sobrecarga de treinamento. O impacto psicológico, aí a gente tem uma psicóloga que poderia falar com muito mais propriedade, é enorme, porque o profissional ele vive daquilo e às vezes toda a carreira dele é pautada naquela oportunidade, que é a Copa do Mundo, por exemplo. Então isso é uma frustração que às vezes interrompe de forma precoce ou que muda o rumo da carreira de um jogador de futebol. Ele precisa realmente de uma ajuda, né? Porque eu imagino que deva haver o medo também, né? De voltar, será que eu estou pronto? Será que está tudo bem? Então esse apoio emocional, né, para o retorno também é muito importante. E o Brasil, infelizmente, investe muito pouco na psicologia do esporte. Sim. Né? Exemplo que aconteceu na nossa Copa, né, onde a gente viu uma disputa de pênalti onde metade dos jogadores estavam chorando dentro de campo. Justamente. Aquilo não é uma atitude que se espera de um jogador profissional. O desamparo, do ponto de vista mental, foi evidente. E talvez isso tenha feito com que a gente perdesse a Eu queria aproveitar esse ensejo aí. Por isso que eu tenho observado que o nosso treinador da seleção, Tite, ele tem trabalhado muito a cabeça dos jogadores. Entendeu? Mostrando que eles são capazes, né? Melhorando a autoestima deles. E isso tem trazido resultados positivos na prática do futebol. Eu estou satisfeito com a seleção e acredito que vai conquistar o título. Se não houver alguma agressão, tirar o Neymar de campo, como tiraram na Copa aqui. Se o Neymar tivesse na final com a Alemanha, não seria 7-1. Entendeu? Então o problema é que os brasileiros vão apanhar muito. Vai ter muita lesão, porque eles vão bater muito. A verdade é. Mas o Tite trabalhou muito com a... Mas eu queria lhe fazer uma pergunta, doutor, sobre a questão do esporte luta livre. MMA, era boxe, agora está mudando. Essa que o cara apanha muito. E aqueles gigantes que compartilham aquele esporte, que joga aqueles barris de chope na altura, pneus. Mas como é que eles resistem e conseguem levantar aqueles pesos, puxar um carro? Qual que é a preparação, a alimentação suplementar deles? O que é que faz esse cara levar tanta porrada, vamos dizer assim, e esses arremessar esses pesos na altura incrível? Os caras são muito fortes. A gente sabe que aquilo está além de um limite biológico do homem. Aquilo volta de novo naquilo que eu falei. Não é saúde, é performance. Não é para qualquer indivíduo. Se hoje eu quiser chegar lá e fazer uma competição dessas, eu não vou conseguir porque a minha genética não me permite.
Então são indivíduos pré-selecionados que chegam a esse ponto por anos e mais anos de treinamento. Né, um levantamento olímpico, por exemplo, né, aquele cara que pega o peso no chão e põe o peso para cima da cabeça. Ele leva no mínimo 10 anos para se preparar para conseguir fazer aquele gesto de forma correta. Então é muito treinamento associado a uma alimentação e às vezes a suplementos alimentares, mas uma alimentação extremamente equilibrada, com uma carga de proteína, de energia muito grande, e o indivíduo vive para aquilo, né? A vida dele é chegar naquele ponto. Eu queria aproveitar que o Zé tocou nesse assunto, porque hoje tem se tornado cada vez mais popular as pessoas que estão adeptas do CrossFit, treinos de intensidade, e acaba que qualquer pessoa que tem condições físicas, eu não sei se provavelmente também tem que fazer um certo exame para entrar, mas é mais popular hoje em dia esses treinamentos de intensidade. Isso. E você acha que as pessoas têm feito do jeito certo, têm se preparado para encarar esses treinos? Isso, aí falando dos HIITs de um modo geral, né? Os Sim. treinamentos intervalados de alta intensidade. Hoje, sabe-se que essa forma de treinamento ela é uma forma extremamente eficaz para a promoção de uma série de benefícios. Perda de peso, para a saúde do coração, controle de doenças como diabetes, ao contrário do que se imaginava anos atrás. Então, é interessante fazer HIIT? Como uma estratégia, não necessariamente como única forma de tratamento. Existem duas questões aí. Primeiro, muitas pessoas de fato não fazem HIIT. Elas acham que estão fazendo HIIT, mas aquilo que elas estão fazendo não chega perto de ser um treinamento de alta intensidade. Por quê? Porque elas não foram submetidas a uma avaliação que permita dizer para elas o que de fato é altamente intenso. Essa é a primeira grande questão, então você pode ter certeza que a maioria dos praticantes de HIIT não faz HIIT. A segunda questão é, antes de fazer uma atividade qualquer, mas uma atividade que vai levar a uma alta intensidade, é muito importante que exista uma avaliação da segurança cardiovascular disso. Se você tiver essa segurança, o treinador ele pode ir para alta intensidade com muita tranquilidade. Se essa avaliação não foi feita, o próprio treinador físico ele fica receoso, ele sabe que se ele levar aquele indivíduo ao extremo, talvez tenha algum problema ali. A curiosidade minha é a seguinte, toda prevenção do aquecimento antes lá, ou de um processo para um jogador profissional, todo exercício serve para todo o corpo? Porque, por exemplo, eu não sou formado, não sou na área, tá, mas eu vou fazer um determinado movimento para que quando eu chutar a bola, eu não cause lesão nos meus músculos e tal. Todo exercício é para toda pessoa ou precisa de uma carga específica e para cada biotipo, não sei como é que funciona? Isso depende muito da demanda que você vai ter, né? Assim, qual é a prática que você vai executar? Vou te dar um exemplo do futebol. No futebol existe um programa desenvolvido pela FIFA que chama FIFA 11+. É um programa de exercícios de aquecimento que dura aí 15 minutos e que foi desenvolvido para prevenir lesões. Como que eles desenvolveram esse programa? Eles enxergaram quais eram as lesões mais frequentes no futebol, quais exercícios permitiriam a grosso modo, reforçar aquelas estruturas para que elas não fossem lesionadas durante a prática e propuseram esse programa. Esse programa ele serve para amadores e profissionais. Infelizmente é um programa pouco difundido, é um programa que amadores não conhecem, acaba sendo pouco utilizado, mas que se feito de forma correta vai diminuir a chance de lesão. Agora, assim, qual que é a atividade na qual você vai se envolver? É uma pelada, você vai ficar chutando a bola ali no gol com seu filho? Você vai participar de um torneio extremamente competitivo, onde está valendo um dinheiro? Né? Então, para cada nível de exigência também tem uma preparação específica. Nós estamos falando de idade de modo geral, mas nós temos percebido que muita gente que com mais de 60 anos está praticando esporte de modo geral, seja vôlei, seja futebol, né? Então ele está mais assim, animado e está praticando. Aproveitar o ensejo, inclusive amanhã tem um torneio de 60+, realizado aí pelo apoio do Bahamas, o Nelson Júnior, amanhã Tupi Esporte, lá na Associação Atlético Banco do Brasil, a final do torneio de 60 anos, e a preliminar vai ser a ASE contra o Acadêmico Bauru. Então é muito bom, e a gente vê essas pessoas com mais de 60 anos. Eu no clube aí, eu estou lá que já tem 3 ou 4 peladeiros que tem mais de 80 anos. Então, esses, vamos dizer assim, que já passaram de 60 anos, tem que ter algum cuidado especial para a prática do futebol, já que o coração, né, já está mais antigo, os pulmões também não estão assim, muito resistentes. Quais são as recomendações que o senhor dá para a pessoa que quer praticar esporte
acima dos 60 anos. É excelente que o idoso se envolva na prática da atividade física. Se a gente pensa em longevidade saudável, em autonomia, o esporte é fundamental, ou a prática da atividade física é fundamental. Tem duas coisas que levam o indivíduo a viver bem e viver melhor, viver mais: atividade física e boa alimentação. Tá? Eu colocaria uma terceira: bom repouso, boa qualidade de sono. Agora, o idoso, ele merece uma atenção especial, todos merecem, mas o idoso tem que ter uma atenção especial. Então, assim, antes de praticar uma atividade física, consultar um médico que seja voltado para a área do esporte, que consiga fazer algumas orientações para que essa prática seja mais segura. E procurar fazer a prática do esporte supervisionada por um profissional da educação física. Isso vai trazer muita qualidade para o que ele está fazendo, isso vai otimizar os resultados. E quando a gente fala em resultado, não é aumentar a chance de fazer um gol, é aumentar os resultados de benefício para o próprio organismo daquele indivíduo. Por que não, além de se divertir na pelada, não pegar todos os benefícios que a atividade física pode trazer? Mas ela só vai ter benefício se ela for orientada da forma correta. Então, assim, é o envolvimento de profissionais da área para trazer segurança e benefício. Por falar em orientação, uma coisa que sempre gera dúvida é em relação ao alongamento. Em que momento que esse alongamento é feito? Na hora do aquecimento, antes da partida, depois? Como que isso funciona? É muito bom, isso aí, gostei. Isso é feito antes da prática, começar o futebol, a pelada, o vôlei, qualquer prática esportiva, modalidade esportiva, se faz o alongamento apenas, o alongamento e aquecimento ou só aquecimento? Isso é extremamente polêmico e assim isso daí abriria leque para uma discussão interminável. Mas assim, a grosso modo, o que é importante antes da prática? Aquecimento. O alongamento antes da atividade física, imediatamente antes, ele não previne lesões e, para algumas modalidades, ele pode prejudicar no desempenho. Tá? Ao final da atividade, depende da atividade que você fez. Se for uma atividade extenuante, por exemplo, acabei de correr uma maratona, eu não posso fazer alongamento, ou eu não devo fazer um alongamento até o limite da minha articulação, porque eu me coloco sob risco de aumentar o número de lesões. Eu deveria esperar algum tempo. Tá? Agora, o que é importante? Alongar. Tá? Para a grande maioria, para os mortais comuns, se você só tem tempo de alongar na hora que está na academia, e você não vai na academia para fazer um treino exaustivo, alonga. Para quem tem uma prática mais intensa, mais específica e tem ali uma performance um pouquinho maior, talvez uma sessão exclusiva de alongamento. Tá? E o alongamento ele tem que ser uma prática constante. Isso é uma coisa que, junto com um treinamento aeróbico, cardiopulmonar, junto com um treinamento de força para musculatura, o alongamento tem que vir. Isso vai participar na autonomia do idoso. Relacionado ainda à Copa do Mundo, vários atletas são adeptos do islamismo e fazem agora o Ramadã, né, que eles têm que passar um período muito extenso sem se alimentar. E a Copa do Mundo é uma competição de altíssimo nível, então exige muito do atleta fisicamente. Eu queria que você falasse um pouquinho dos riscos, né, desses atletas e da população em si também, com a falta de comida ou o consumo da comida antes do treino. Falasse um pouquinho sobre isso, a relação da alimentação com... Isso é muito interessante. Eu assisti uma aula no Congresso Brasileiro de Medicina do Esporte sobre o que nós aprendemos com o Ramadã. A partir daí, aprendeu-se muita coisa sobre a introdução do jejum e esporte. Entenda o seguinte, regra geral, a alimentação ela é importante. A maioria das pessoas precisa se alimentar num período pré-determinado antes da atividade física. Isso é a regra para a maioria das pessoas. Alguns de nós pode se tornar adaptado ao treino em jejum. Não seremos todos. E para esses indivíduos que se tornam adaptados, essa pode ser uma prática interessante. Os indivíduos que fazem o Ramadã, eles crescem com a prática do jejum. Então, eles têm um organismo adaptado àquilo. Eles desenvolveram o metabolismo para que o jejum se tornasse positivo para eles. Tá? Mas para todo mundo que tem alguma forma de restrição alimentar, a gente tem que ter um cuidado especial. Então, para o indivíduo que faz o Ramadã e o jejum, para um indivíduo que é vegetariano ou vegano, né? Esse indivíduo vegano, ele precisa, quando ele vai para a prática de atividade esportiva, ele precisa de uma suplementação, porque a ingestão de proteína dele é muito baixa, e a proteína é que faz a recuperação muscular. Então, um vegano que vai disputar a Copa do Mundo, um vegano que vai disputar a Olimpíada, ele tem que ter um cuidado nutricional imenso. Né? Se ele fizer a dieta da forma
né? Se ele fizer uma dieta sem orientação, ele nem chega num nível competitivo para ir na Copa do Mundo, porque ele não se torna um atleta de alta performance. Uhum. Antes da gente terminar o nosso programa, que está chegando ao fim, eu queria que você desse dicas para as pessoas em casa de como evitar lesões no cotidiano. Quais situações que podem fazer com que elas se machuquem e o que fazer para evitar? De um modo geral, falando na prática esportiva e pensando em evitar lesão, primeiro, pensar no equipamento que você vai utilizar. Então, se o indivíduo vai fazer uma caminhada, ele tem que usar um tênis apropriado, uma meia apropriada, uma roupa apropriada para aquilo, tá? Não é de qualquer jeito, né? Não é para caminhar na rua de sapato, de calça jeans. Isso não faz bem para a pessoa. É importante que a gente pense, por exemplo, esportes ao ar livre, como a caminhada, a corrida, o ciclismo, na prevenção do câncer de pele. Então, o filtro solar é fundamental. A gente estava comentando aqui agora há pouco, mais uma vez, uma atividade ao ar livre, calor, a gente mora num país com clima tropical, a hidratação. Então, ninguém deve sair para a prática de uma atividade física com 1, 2 horas de duração sem ter acesso à água, sem eventualmente ter acesso à reposição de algum alimento. Então, para cada forma, para cada esporte, para cada atividade física, existem alguns cuidados que têm que ser tomados. Bom, eu acho que depois do programa de hoje deu para aprender muita coisa, né? A gente teve uma aula com os nossos 2 convidados. Eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês e já convidar para uma próxima oportunidade. Debatedores, até semana que vem? Até semana que vem. Eu gostaria também de agradecer a você que acompanhou o nosso programa em sua casa. Lembrando que a mesa de debates volta amanhã, ao vivo aqui pela TV. Mentira, amanhã é feriado. Amanhã é folga pra gente. A gente volta na quinta-feira, então. Amanhã a gente tem reprise da nossa mesa com a Anastasia, que participou do nosso programa. Mas você pode ter acesso a essa e outras edições do nosso programa, seja no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Facebook. É só procurar por TVE Juiz de Fora. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde para vocês e até amanhã. Mesa de debates. Oferecimento Unimed, 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.